Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez à reflexão diária de hoje, 9 de setembro, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje, Lucas 6, 27 a 38. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece-lhe também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que vos amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta em vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Um texto longo, um texto com muita coisa, então eu vou me apegar a algumas reflexões somente. Aqui um aspecto de fazer a diferença. O cristão deve fazer diferente dos outros. Em que sentido? O cristão não pode fazer as coisas esperando recompensa. Primeiro aspecto, podemos destacar do texto. O cristão não pode fazer esperando algo em troca, uma recompensa. Eu sempre digo que Deus não se deixa vencer em generosidade. Quanto melhor eu sou para as pessoas, mais Deus é comigo. Ele nunca se deixa vencer por generosidade. Eu nunca vi um dizimista ou alguém que ajuda as pessoas a passar necessidade. Nunca vi. Nunca vi alguém que faz o bem ao outro, alguém que ajuda o outro a passar necessidade. Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Essa frase para mim é fundamental. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Aqui é a regra de ouro na ótica de Jesus. Na regra de ouro diz o seguinte: não faça ao outro aquilo que você não quer que façam a você. Jesus inverte a lógica. Ele fala assim: fazei o bem ao outro. Você quer que faça a você. É interessante isso. Na regra de ouro é não fazer. Na regra de Jesus é fazer. Ele fala da questão dos inimigos. Por quê? Porque eu agindo dessa forma, eu ajo diferente daqueles que não conhecem Deus. É difícil, sem dúvida nenhuma. A nossa primeira reação é devolver o mal com o mal. É o primeiro impulso, vamos dizer assim. É aquilo que Freud chama de desejo do Thanatos, o desejo de morte, o impulso de morte, a pulsão de morte, melhor dizendo. Tá? Então nós devolvemos o mal e temos aquele impulso de devolver o mal com o mal. O cristão ele deve vencer essa pulsão. Ele não pode se deixar levar por ela, por mais que, no primeiro momento, ele seja inclinado a fazer isso. Por quê?
Porque se nós fizermos o contrário daquilo que esperam de nós, devolver o mal com o mal, nós seremos chamados filhos de Deus. Porque Deus não devolve o mal que cometemos a nós mesmos. Então o que acontece? O que acontece é, eu tenho que arcar com as consequências das minhas ações. É diferente. Deus não nos castiga, Deus não nos pune. O que acontece se eu faço algo de ruim, eu irei arcar com as consequências disso. Deus não passa pano nisso. Deus não me julga, Deus não me condena, Deus não me pune, mas Deus não passa a mão na minha cabeça. Porque senão nós seríamos extremamente mimados, sairíamos por aí fazendo tudo que é ruim, tudo que é errado, tudo que é mal e deixaríamos Deus resolver todos os problemas. Não, não é isso. Se eu faço alguma coisa, eu tenho que entender que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, tem consequências. Depende das ações e depende do que eu falo. Se são coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se são coisas ruins, eu também vou colher coisas ruins. Não tem como eu colher maçã de uma laranjeira. Não, eu vou colher laranjas. Assim como tem como eu colher figos de uma videira. Figos eu vou colher da figueira. A uva eu vou colher da videira. Se eu faço coisas ruins e erradas, eu não posso esperar que eu vá conseguir coisas boas com isso. Na ótica do mundo, pode até ser, por um tempo, mas um dia eu pagaria o preço por isso, não tenha dúvida. Portanto, o capítulo 6 de Lucas é mais ou menos o capítulo 5, o bloco do capítulo 5 ao 7 de Mateus, que é o discurso do Sermão da Montanha. O texto de hoje está inserido no discurso do Sermão da Montanha, que nos leva sempre a essa reflexão. A conduta do cristão não pode ser igual à conduta de alguém que não conhece Deus, de um pagão. A conduta tem que ser diferente, porque o cristão conhece Deus, o pagão não. Portanto, eu não posso fazer o bem como qualquer pessoa que faz o bem espera o bem. Não precisa ser o cristão, pode ser um ateu também. Se ele faz um favor para alguém, se ele ajuda alguém, ele espera que um dia alguém o ajude também, ou pelo menos a pessoa que ele acabou de ajudar, que entre aspas fica com uma dívida com ele. Isso tinha muito, se nós olharmos na Idade Média ou em filmes de época, isso tinha muito. A pessoa ficava devedora para com o outro. Hoje o que a gente mais escuta e vê é ingratidão, né? Você faz pela pessoa e a pessoa, na primeira oportunidade que tem, te enfia uma faca. E aí se fala assim, mas as pessoas hoje dão tanta importância para cachorro, tratam os cachorros como ser humano, como isso e aquilo. Também as experiências que essas pessoas podem ter tido com seres humanos pode ser que não tenham sido as melhores, né? Um cachorro não vai te trair, um cachorro não vai falar mal de você, um cachorro não vai te apunhalar, um cachorro não vai fazer coisas que muitas vezes o ser humano é capaz de fazer. Então até a gente entende um pouco, né? Eu já vi muita crítica com relação a isso. Essas pessoas só querem um cachorro, não querem ajudar os outros. Precisa ver a experiência que elas tiveram com os outros, né? É muito fácil falar algo que eu não vivenciei. A gente tomar um certo cuidado com isso. Eu falando que entendo até essas pessoas. Porque hoje o que a gente mais vê é ingratidão. Parem e observem. As pessoas, muitas vezes, estou dizendo todas, hein? Pessoas não têm palavra, elas mentem. Hoje eu fico assim, chocado como hoje a mentira se tornou algo tão banal. O presidente da República mente. É um absurdo isso. É um absurdo. Com a cara mais deslavada do mundo. E pior, tem gente que não quer ver que ele mente. É um absurdo isso. Só para justificar suas ações ou sua ideologia ou seu pensamento. Cada um pode ter o seu pensamento. Agora, eu não posso mentir para justificar isso. Por exemplo, se eu fundasse uma nova religião no qual Maria é a encarnada, ela não é a mãe de Jesus, é ela a própria salvadora da humanidade. Então eu vou mentir para fazer com que as pessoas acreditem que Maria é a salvadora da humanidade. Deixa Jesus de lado. Isso não existe. Hoje a mentira
se torna algo real. As pessoas perderam totalmente o pudor. Mentir está algo normal, está algo natural, como se fosse a coisa mais banal do mundo. Que mundo nós estamos construindo, gente? Que mundo nós queremos deixar para as próximas gerações? Eu, por mim, rede social tinha que acabar. Está sendo o grande mal do nosso século, rede social. Twitter, Facebook, Instagram. Ah, padre, o senhor também tem? Tem, mas eu não fico perdendo meu tempo olhando isso o dia inteiro. Tenho mais coisa para fazer. Eu tenho Facebook porque a paróquia tem Facebook. Então eu tenho que me comunicar com as pessoas que fazem parte da paróquia. Senão não teria. Não teria mesmo. Desfaria no Facebook hoje. Agora, como nós temos esse canal, Reflexão Diária, temos as missas que estão transmitidas, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, eu até mantenho. Mas minha vontade, de coração, era desfazer isso. As pessoas nós estamos vivendo, infelizmente, a era dos boçais. Acabou a era dos intelectuais. Porque as pessoas acreditam em tudo. Gente, não acreditem em tudo. Vão atrás das fontes. Vão descobrir se isso é real. Não acreditem em fake news. Ah, o senhor está defendendo o Supremo. Não, o Supremo tem muita coisa errada também. Agora, eu não quero viver uma ditadura no meu país. E eu espero que vocês também não queiram. Né? Senão corremos o risco de virar um Afeganistão aqui. Lá não tem Supremo, não tem Câmara. Lá se mata em nome de Deus, se faz tanta coisa. Eu espero que o brasileiro não pense que o Afeganistão está ótimo para viver e queira fazer do Brasil um Afeganistão, dirigido por pessoas que, infelizmente, mentem. Então a gente tem que tomar uma certa consciência disso. Eu não quero viver uma ditadura, e eu espero que vocês não queiram viver uma ditadura. Nós temos que lutar pela democracia do nosso país. Né? Por mais que seja difícil, tem muito ladrão. Tem, concordo. Então não vamos reeleger os ladrões. É simples assim, gente. Agora, não caminhar para a situação que nós estamos caminhando. Desse jeito, pessoas irão sofrer, quem precisa de ajuda será colocado de lado. E o que nós podemos esperar de uma vida assim? Nós temos que aprender a construir um país junto. Se eu sou cristão, eu tenho que acreditar na palavra de Cristo. Amai os vossos inimigos, fazei bem os que vos perseguem. É isso que eu tenho que fazer. Agora, como as pessoas que muitas vezes batem no peito, dizendo que são cristãs, defensoras da família, defensoras da moral, defensoras do país, Deus e pátria, pregam justamente o contrário. Não sentam numa mesa, não vão para o diálogo, não entendem a visão do outro, não colocam a sua visão de maneira produtiva, sem ataques, sem briga. Olha a situação do nosso país, gente. Ninguém quer investir no nosso país pela situação que nós estamos vivendo, de tanta briga, de tanta incerteza. E quem sofre com isso são os pobres. Os ricos continuam ganhando dinheiro. A classe média e os pobres é quem estão pagando o preço por tudo isso. A gente precisa parar e colocar a cabeça no lugar. Voltando para o texto, e tudo isso que eu falei está contido no texto, não estou falando isso aleatoriamente, não, tá? Nós devemos aprender a dialogar, a amar, porque é isso o que o Evangelho nos pede. Então, queridos irmãos e irmãs, façamos a nossa parte como cristãos. Nós não podemos nos fechar ao diálogo. Nós não podemos defender ditadura. Nós temos que defender a democracia. Nós temos que chamar aqueles que pensam de maneira diferente de nós para sentarmos e dialogarmos, tendo em vista o bem comum, ou seja, o bem de todos os brasileiros. E se fizermos isso, aí sim, teremos com certeza um país muito melhor. União e não desunião. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.